Hora de falar sobre o Cruzeiro que teve o maior crescimento de receita comercial na temporada passada. Isso porque em 2024 a Raposa havia tido apenas 73 milhões de reais de arrecadação com receitas comerciais. No ano de 2025 foram 332 milhões. Ninguém conseguiu essa variação superior a 355% como o Cruzeiro. É importante só lembrar que isso também é reflexo de um investimento grande que o Pedro Lourenço, o dono da SAF do Cruzeiro, precisou fazer via publicidade, Supermercados BH, para salvar as contas do Cruzeiro. A verdade é que o Cruzeiro arrecadou não seria suficiente para cobrir todos os gastos, bem acima daquilo que o clube é capaz de arrecadar. De qualquer forma, o Cruzeiro foi o terceiro que mais faturou com receitas comerciais no ano passado. A primeira colocação para o Flamengo, 541 milhões de reais. O segundo lugar, do Red Bull Bragantino, que assim como o Cruzeiro precisou de recursos de seu dono, a Red Bull. Para salvar as contas, o Bragantino registrou receita comercial de 398 milhões de reais. Seguido pelo Cruzeiro, com esses 332 milhões, e aí sim aparecem os times paulistas, o Corinthians com 278 milhões, o Palmeiras com 249 milhões e o São Paulo com 224 milhões de reais. O que você pensa sobre donos de clubes que acabam injetando dinheiro via publicidade para salvar as contas? Tudo normal? Afinal de contas, o clube é deles? Ou você pensa que isso não é legal? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Arthurzito, que não é o Coimbra, nem o Jorge, é o Mesquita. Bom dia. Fala CJ, muito bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que tá ligado no 98 Esportes. Vamos falar de mercado do Cruzeiro, porque essa pauta continua e agora a gente falando principalmente sobre saídas no clube, tá? Porque existem alguns clubes interessados em alguns jogadores do Cruzeiro dentro do que a gente pôde apurar. Hoje, esses principais jogadores do Cruzeiro, que tem outros clubes interessados, que já consultaram a situação desses jogadores, são Chico da Costa, um jogador que a gente até já trouxe por aqui, que existia um interesse do Remo sobre o Chico da Costa. O Cruzeiro e o Remo chegaram ali a conversar brevemente, o jogador não foi muito aberto à ideia de se transferir para o clube paraense dentro da nossa apuração, então essa situação acabou não rolando, mas tem outros clubes sim que vêm sondando a situação do Chico da Costa. Pode ser um jogador que eventualmente pode deixar a toca da Raposa nessa janela do meio do ano. Ainda não fez 13 jogos, que é o limite de jogos para o jogador se transferir para outro clube, né? O limite ultrapassado, na verdade, o limite é 12 jogos, se fizer 13 não pode jogar por outro clube. É a mesma coisa do Wallace, o Wallace que já é um jogador na pauta de saídas do Cruzeiro há um tempo. Essa negociação ainda não foi concluída. Existem ainda alguns clubes que têm o interesse no Wallace. A gente tinha falado há algumas semanas sobre o interesse do Santos. Isso acabou esfriando. Alguns clubes vêm procurando sondar a situação do jogador, mas também ainda sem martelo batido sobre uma possível saída do Wallace. É fato que tanto o jogador quanto o Cruzeiro, o staff do jogador quanto o Cruzeiro, entendem que seria melhor para o atleta buscar um novo clube. O Cruzeiro está tentando buscar um novo clube pro Wallace desde o início do ano e ainda não conseguiu, né? Vale lembrar que no início desse ano, na primeira janela de transferência, a gente trouxe que o Wallace estava na lista de saídas do Cruzeiro e acabou não saindo, teve aquele episódio com o Matheus Cunha, né, ali que o Wallace foi afastado do grupo e até então o jogador segue afastado também, buscando uma outra situação aí, um outro clube. E um outro jogador é o William, lateral direito do Cruzeiro, que hoje é uma terceira opção, digamos assim, para lateral direita do Cruzeiro, tem contrato até o fim do ano. Alguns clubes vêm sondando a situação do jogador, também sem uma definição se vai ou não deixar a toca da Raposa 2, mas hoje todos esses jogadores que a gente citou aqui é mais provável de saírem do Cruzeiro do que continuarem no clube, tá? E falando sobre chegadas, fui apurar sobre o Igor Júlio, porque era um jogador que a gente vinha comentando de uma negociação entre o Cruzeiro e o Brighton da Inglaterra para a contratação do Igor Júlio. Isso parou nos últimos dias, esse assunto sumiu dos noticiários e aí eu fui apurar sobre isso. O Cruzeiro estava muito concentrado no Gabriel Rojas, concluindo essa negociação. O jogador chega nos próximos dias a Belo Horizonte e aí o Cruzeiro agora concentrado no Gabriel Pé, que é o grande interesse do Cruzeiro na janela, depois da conclusão dessa negociação do Gabriel Rojas. E como fica o Igor Júlio nessa história? E aí o que eu apurei foi que o Cruzeiro e o staff do jogador já não tem mais conversas, porque depois daquela primeira proposta que o Cruzeiro fez ao Brighton e foi negada,
o Cruzeiro nem procurou o staff do jogador para falar mais sobre negociação, então a gente pode dar essa negociação aí como encerrada. O Cruzeiro hoje não tem mais conversas para contratar o Igor Júlio. Se isso vai mudar ao longo da janela, que abre só no dia 20 de julho, aí, de fato, a gente não pode falar, mas o que tem hoje é que o Cruzeiro não tem negociado mais para contratar esse zagueiro. É algo que chama atenção no mercado de transferências do Cruzeiro. Uma primeira proposta foi feita, foi negada, o Cruzeiro não voltou a fazer outra proposta e nem conversa mais também com o staff do jogador ou com o Brighton da Inglaterra, tá? Com as informações do Cruzeiro para o 98 Esportes, Arthur Mesquita. Valeu, Arthurzito, que traz saídas, mais do que chegadas. Importantes saídas, hein, Mirandinha? Os nomes que o Arthur traz aí são nomes que o torcedor não criou tanto gosto. Por exemplo, o Chico da Costa. Chico da Costa, cara, e é um jogador que chegou nessa temporada, né, gente? Nessa temporada. E chegou assim. Chegou, vazou, olha aí. Não, 6 e quando meses, chegou, não deu? quem falou mal, CJ? É isso. Mas, Depois que começou a jogar, todo mundo criticou. Mas Mas campo? quando chegou, trouxe o Chico da Costa, o artilheiro do Mirassol, pra ser reserva do Caio Jorge. Quem queria vir pra ser reserva do Caio Jorge? Agora a análise é diferente, né, Rafa? É exatamente isso. Eu concordo com o Henrique. A gente falou um pouco sobre isso ontem, de brincar de L-Foot, de FM, de FIFA. E troca um, sai 3, busca mais 3. Quando veio, a expectativa era boa com o Chico da Costa por um bom reserva, um camisa 9, que o Cruzeiro ano passado pedia um camisa 9. O Gabigol era esse falso 9, nunca foi um cara de ficar dentro da área. Eu lembro do torcedor pedir, falta Mas o isso camisa aí 9, foi falta o escolha do camisa 9. Jardim. De não ter o camisa 9. De não colocar o Gabriel ali pra fazer isso. Mas o Gabriel, eu entendi, mas o Gabriel não é o pivô, não é o cara que fica dentro da área e vai brigar com os zagueiros. Eu lembro O Galalau, né? O famoso Galalau. Mas eu lembro torcedores pedindo esse cara. E quando veio o Chico, a galera falou, temos um 9 referência, precisa mudar o jogo, mudar um pouquinho a estratégia, um jogo mais brigado E da o- área. Você tem O Tite, o Spindle e o Pedrinho falaram isso na apresentação do Chico, né? É um cara que vem também com uma característica diferente, um pivô, um cara de bola aérea. Então o próprio clube falou isso. Não só o torcedor pediu, mas o clube também aceitou e buscou esse jogador. Agora, se você consegue alocar esse jogador sem custos, aí tudo bem. Aí você abre um espaço para um jogador trazer um outro 9, que o Chico da Costa, assim, jogou tão pouco também, né? O Chico da Costa, os momentos que ele entrou, ele não foi bem. E aí ele não teve mais chance, foi acabando as chances, aí o Neis atropelou ele, o Bruno Rodrigues, entram vários jogadores, até no lugar do Caio Jorge, como um atacante, como referência, e o Chico da Costa não aparece. E nem em momentos finais de jogos que o Cruzeiro precisa fazer um gol e precisa ter mais presença de área, raramente o Chico da Costa tem sido a escolha. Só passar um pouquinho aqui agora pelo que a gente precisa falar dessa saída do Kaique, né? O Kaique está muito perto de ser confirmada a venda para o Como, e segundo, não temos os detalhes aí sobre se é parte variável, né? Se tem coisa de bônus e tudo mais, mas o valor que o Cruzeiro tinha estabelecido ali na casa de 15 milhões de euros é o valor que está sendo pago aí pelos italianos do Como, que lá em janeiro sinalizaram como oferta menor e agora chegaram a uma pedida aí de acordo com o Cruzeiro. Sobre essa possibilidade de saída do Kaique, a gente já falou bastante, né? Então, assim, já não é propriamente uma novidade, mas a gente tem até uma arte aí mostrando um pouco o posicionamento dessa venda do Kaique entre as maiores transferências da história do Cruzeiro. E, de fato, o Cruzeiro está conseguindo uma negociação que é um valor bem importante, entra, inclusive, entre as 10 maiores negociações. Aí a gente tem os valores da época, lá o Kaique aparecendo ali em 7º lugar na lista, tá? Por 15 milhões de euros, que na cotação de hoje seria 88,9 milhões de reais. Você com 88,9 milhões de reais trabalharia na vida, Pedro Torres? Sendo bem sincero, acho que não. Você com 8 milhões de reais trabalharia na vida, Caio Fábio? Claro que não. Não precisa nem dos 80. Mas enfim, aí os valores que a gente colocou ali no valor atual são os valores corrigidos aí pelo IPCA, tá, gente? Que considera a inflação do período e tudo mais. Então a maior venda do Cruzeiro na história foi de Giovani para o Barcelona de Caio Fábio, lá em 2001. Não deu muito certo lá, né, Caio? Não deu. Giovani para o Barcelona, que na época 18 milhões de dólares, que representaria aí 188 milhões de reais. Para o Cruzeiro buscar essa maior venda aí, Vai demorar, vai talvez. ser difícil, viu? Mas enfim. O Fred, segundo lugar, 137 milhões aí pela correção, na época 15 de euros. Arrascaeta em terceiro. Aí só um detalhe, né, que o Arrascaeta foi fechado em 18 milhões de euros, mas nem tudo pro Cruzeiro, né? Foram 13 pro Cruzeiro, os outros 5 pro Defensor, né? E, enfim, mas quando o Arrascaeta saiu pro Flamengo, era 13 pro Cruzeiro não, né? Era metade pro Cruzeiro, metade do Pedrinho. O Cruzeiro não pagou o Pedrinho, ficou por isso mesmo, né? Mas enfim, foi uma venda importante. Fábio Júnior para a Roma, 93 milhões de reais. Ricardo Goulart,
89, Everton Ribeiro 89, o Kaique também chegando aí a esse mesmo patamar, né, 88,9, quase no valor de Goulart e Ribeiro, que foram vendidos ali após o bicampeonato brasileiro, e aí à frente de Lucas Silva, Evanilson e Marcelo Moreno. E quando a gente olha ali a temporada, né, de quando foi a última grande venda do Cruzeiro antes de Kaique, a gente vai lá no Arrascaeta, né, que foi ali no início de 2019. Então, assim, há muito tempo que o Cruzeiro não fazia uma venda expressiva. É por isso que a diretoria queria tanto negociar um jogador e o Kaique era o alvo mais fácil pela carência de mercado? Acho que também, né? Não só por isso. E aí enxergou no Kaique esse atleta. A gente fala, e já repercutiu isso aqui várias vezes, sobre o discurso do Cruzeiro em algum momento se tornando uma equipe sustentável, né? Que diminua a influência dos aportes do Pedro Lourenço. Não é que eles vão acabar, mas eles vão ter uma importância menor dentro desse funcionamento financeiro do Cruzeiro. E acho que por isso o Cruzeiro acabou apostando no Kaique, que era o jogador nesse primeiro momento, mais cotado a despontar como uma grande venda, e não à toa ele está aparecendo ali já nesse top 10 do Cruzeiro. Tem a questão da escassez da posição, mas tem também a qualidade do atleta, o perfil do atleta. Acho que é um jogador que casa muito com o que o futebol europeu procura, principalmente o futebol italiano, né, que olha muito para o lateral como esse quarto defensor. Então é o principal aspecto onde o Kaique acaba se destacando quando você fala ali das características do atleta, e prova algo também que a gente vinha comentando em alguns momentos, né, a diferença de janelas, o como que no começo do ano não chegou nesse valor. Tem, claro, a questão de classificação para a Liga dos Campeões, mas essa janela de meio de ano, início de temporada na Europa, ela é a janela onde os clubes acabam investindo mais. Então, o Cruzeiro também acaba se aproveitando dessa situação. Claro que o melhor dos cenários seria o Cruzeiro tendo condições de permanecer com o Kaique, mas agora é aguardar também esses detalhes finais, né, com relação a quanto é do valor direto, quanto é de bônus, se vai ter mais valia, se vai ter porcentagem, mas é um caminho aí que o Cruzeiro vai buscar, e eu confesso que não me assustaria se ao fim da temporada outras vendas acontecessem, né? Acho que o torcedor do Cruzeiro já deve ir se preparando para um outro cenário, e aí, é claro, a gente vai ficar sempre em cima dos atletas mais jovens. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.